Ever thought that the world has kind of lost its way? Crazy as it seems, yeah, I know it's gonna be okay. Ooh, yeah, it doesn't scare me, it's temporary. There's something better we got forever. And it won't be long, cause we know our help is on the way. The way. So keep your head up, Jesus is coming back. Jesus is coming back. No, don't you give up. Hey. Jesus is coming back. Jesus is coming back. And when the world gets complicated, we're gonna keep on celebrating. Cause we know, yeah we know, Jesus is coming back. Jesus is coming back. We gotta stay awake, cause nobody knows the day or time. No, the trumpet's gonna blow and the skies are gonna open wide. Oh yeah, he's coming for us, just like he told us. It's been a long wait, but there's a new day. And we're gonna sing hallelujah when the King arrives. Oh, you know you gotta keep your head up. Jesus is coming back. Jesus is coming back. No, don't you give up. Are you ready? Are you ready? People get ready. People get ready. Are you ready? Are you ready? People get ready. People get ready. Are you ready? Are you ready? People get ready. Yeah, let's get ready. Oh, he's coming back. Jesus is coming back. Jesus is coming back. No, don't you give up. Jesus is coming back. Jesus is coming back. And when the world gets complicated, we're gonna keep on celebrating. Cause we know, yeah we know, Jesus is coming back. Jesus is coming back. Are you ready now? Are you ready now? Yeah. We just wanna celebrate it. Hey, hey. Jesus is coming back. Jesus is coming back. So keep your head up. Jesus is coming back. Jesus is coming back. Um bom dia para você que está nos acompanhando nesta manhã. Seja bem-vindo aqui ao nosso culto, ao culto da Igreja Presbiteriana Brasileira, aqui na área de Washington, D.C. Seja muito bem-vindo, é uma alegria saber que você está aí nos acompanhando do outro lado da tela e que você tenha um momento muito agradável conosco, de louvor, de adoração, um tempo de comunhão, mesmo com a distância física, estejamos conectados uns com os outros pela presença maravilhosa de Deus na nossa vida através do seu Santo Espírito. Nós queremos dar boas-vindas a você, a sua família. Divulgue este link, mande para outras pessoas, convide mais gente a estar conosco, a assistir este culto, a louvar ao Senhor Jesus conosco aqui nesta manhã, domingo, dia 21 de fevereiro de 2021. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 66. Quero convidar você a ler a palavra comigo neste momento e você pode me acompanhar na tela. Salmo de número 66 nos diz assim: aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos.
Tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. A Bíblia nos diz que toda a terra canta louvores ao Senhor. E eu convido você a se juntar a toda a terra, animais, plantas, árvores, mares, oceanos, rios, tudo foi criado para a glória de Deus. E você também. E é por isso que nós estamos aqui, para louvar o Senhor. Nós vamos orar, abrindo este tempo de culto. Vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Pai, nesta manhã, louvamos e bendizemos o Teu glorioso nome. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui produzindo este culto para louvor e glória do Teu nome. Eu peço a Tua bênção sobre meus irmãos e irmãs que estão me acompanhando onde quer que estejam, que recebam a Tua porção, recebam a Tua palavra, recebam a Tua presença, recebam, ó Deus, o Teu amor. Visita-nos com Tua graça. Ó Deus, que este culto seja uma bênção em nossa vida, mas que este culto, acima de tudo, sirva para louvor do Teu nome. Que tudo aqui, Pai, contribua para que o Senhor seja glorificado. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Convém, ó Deus, que a glória seja dada ao Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você a adorar o Senhor Jesus conosco com a canção que o nosso Ministério de Louvor preparou para que você adore ao Senhor Jesus conosco nesta manhã.
Hoje nós estamos na terceira mensagem da nossa série que tem como tema 7 igrejas, 7 desafios. Hoje já é o terceiro domingo que estamos conversando sobre este tema, 7 igrejas, 7 desafios. Estamos olhando para as igrejas mencionadas no livro do Apocalipse, as igrejas da Ásia Menor, as igrejas que estavam naquela localidade, naquele tempo chamada Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. Eram as igrejas mais influentes, eram as igrejas mais fortes naquele período da história, por volta mais ou menos do ano 90 a 94 depois de Cristo. E estamos olhando para estas igrejas como um desafio do Senhor Jesus Cristo para a nossa realidade hoje, nós que somos igreja do Senhor Jesus no século 21. Este texto, o livro do Apocalipse, foi escrito por João. João recebeu uma revelação do Senhor Jesus na ilha de Patmos, quando ele estava lá preso, já vivendo os últimos dias da sua vida, com mais de 90 anos de idade. Todos os outros apóstolos já haviam morrido, a grande maioria deles havia sido martirizado. Eles foram mortos pelas mãos do Império Romano. E agora, João está exilado, como um prisioneiro na ilha de Patmos. Recebe uma revelação do Senhor Jesus para consolar, fortalecer e animar a igreja do Senhor Jesus naqueles dias, no momento de grande perseguição do Império Romano. As igrejas da Ásia Menor, essas 7 igrejas mencionadas aqui, elas são uma representação da totalidade da igreja do Senhor Jesus na história. A igreja, ao longo destes 2000 anos de história, em todas as partes, lugares, situações geográficas, a igreja do Senhor Jesus está representada aqui. E é por isso que nós estamos olhando para este texto e meditando para os desafios, quanto aos desafios que Deus tem para a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Já falamos sobre Éfeso e já falamos sobre Esmirna. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse 2, de 12 a 17, e o tema da nossa mensagem está projetado aqui para você. Pérgamo, o desafio do mundanismo. O desafio do mundanismo. Nós vamos ler o texto de Apocalipse 2, de 12 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar a imoralidade sexual. De igual modo, você tem também entre você os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Até aqui. Nós já falamos sobre 2 igrejas. Falamos sobre a igreja de Éfeso, que tinha como grande desafio o amor, e falamos sobre a igreja de Esmirna, que teve como grande desafio o sofrimento. Hoje, ao olhar para a igreja de Pérgamo, o desafio dessa igreja para a nossa vida é o desafio do mundanismo. O desafio do mundanismo. O mundanismo é quando a igreja deixa de abraçar os valores da fé, os valores do reino de Deus, e permite
com que as coisas, o sistema, os valores, os conceitos do mundo adentrem para dentro dela. É como se fosse a ideia do barco, do navio, que quando está ali no mar, está ali traçando a sua rota, está seguro, sob o mar, acima do mar. E a igreja deve ser como este navio, que está no mundo, mas tem os seus valores, os seus princípios acima do mundo. No entanto, quando este navio deixa com que o mar adentre as suas portas, entre por algumas brechas, este navio vai afundar. E é o que acontece com a igreja. A igreja, se ela permite, se ela dá oportunidades e brechas para que o mundo adentre a ela vai sucumbir e afundar. E esse é o desafio que nós temos em nossos dias. Que a igreja não seja mundana, mas que a igreja seja pura. A igreja que nós estamos hoje meditando é a igreja de Pérgamo, uma das cidades da Ásia Menor, onde está hoje a Turquia. A igreja de Pérgamo era uma igreja que vivia numa cidade onde havia muita idolatria. Uma cidade muito idólatra, vários templos construídos a várias divindades do mundo antigo, principalmente os deuses gregos. Mas também havia, como em todas as outras cidades, culto ao imperador naquela cidade. A cidade de Pérgamo, a expressão Pérgamo, e veja como é interessante, como a palavra de Deus é profunda, como Deus escreve a história da forma correta e nos ensina tantas coisas. A palavra Pérgamo significa casado, aquele que está casado. A igreja, a noiva do Senhor Jesus, precisa ser lembrada constantemente que ela está comprometida com o noivo e que se encontrará com este noivo na eternidade, nas bodas celestiais. A palavra Pérgamo tem este nome e tem este significado, casado. E nós, como cristãos, devemos nos lembrar que somos noiva do Senhor Jesus e temos com Ele um compromisso. E todas as vezes que nos tornamos mundanos, nós sujamos as vestes santas, puras e limpas que o noivo nos deu. Por isso nós devemos vencer o mundanismo. A cidade de Pérgamo era famosa também por uma questão muito importante. Era uma cidade culturalmente muito rica. A cidade de Pérgamo produzia muita cultura, muita arte, muitos escritos, música, mas especialmente a cidade de Pérgamo tinha uma grande biblioteca. Era considerada a segunda maior biblioteca do mundo. A primeira grande biblioteca do mundo naqueles dias era a famosa Biblioteca de Alexandria. Mas a cidade de Pérgamo também tinha uma grande biblioteca com mais de 200 mil pergaminhos. E aí veja a conexão. Você sabe que os pergaminhos eram aqueles rolos que eram enrolados em ambos os lados que se encontravam. E este nome, pergaminho, vem da palavra Pérgamo, porque na cidade de Pérgamo foi onde foram criados os primeiros pergaminhos. Era uma cidade muito forte na questão cultural. Para que nós também saibamos que a cultura onde estamos, ela é produção humana e muitas vezes a cultura pode ser fonte de mundanismo para a vida da igreja. Onde a igreja está, onde a igreja se coloca, seja aqui nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja na Ásia, na África, na Europa, onde a igreja está inserida, ela deve fazer uma leitura da sua cultura e entender quais são os valores daquela cultura que vão contra o reino de Deus e que vão a favor. A cultura ela é uma expressão humana e toda expressão humana ela é carregada pelos traços divinos, porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando olhamos para a cultura, as artes, a música, existe algo do ser de Deus ali na cultura. No entanto, a cultura também está manchada pelo pecado, como o homem está manchado pelo pecado. E nós devemos tomar cuidado com a cultura onde estamos inseridos.
como por exemplo, a cultura americana. A cultura americana que tem tantos valores formidáveis, tantas coisas que nos enriquecem, mas estamos numa cultura altamente consumista. E se não tomamos cuidado com isso, nos deixamos envolver por isso e nos tornamos materialistas, consumistas. Temos que avaliar a cultura onde estamos. E a igreja de Pérgamo era uma igreja que estava sendo desafiada a não cair no mundanismo. E nós vamos entender um pouco a respeito disso a partir de algumas lições. Como que nós podemos vencer o mundanismo? A primeira lição desse texto para a nossa vida é que nós podemos vencer o mundanismo ou o mundo com uma consciência gerada pela palavra de Deus. Vencemos o mundo com a consciência gerada pela palavra de Deus. O verso de número 12, Jesus se apresenta para a igreja. Como em todas as cartas dirigidas para a Ásia Menor, Jesus sempre se apresenta. Jesus sempre dá uma faceta do seu caráter. E aqui Jesus se apresenta dizendo o seguinte: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E o que é a espada afiada de 2 gumes? É a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele é a palavra encarnada de Deus, ele é o Logos. Como vemos no texto de João, na carta dele, quando diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, ele é a própria encarnação da palavra de Deus. E nós vencemos o mundo, irmãos, com uma consciência gerada pela palavra de Deus. Jesus olha para a igreja de Pérgamo e diz assim: quem está escrevendo para vocês é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Nós vencemos o mundo, irmãos, quando nós temos também conosco a espada afiada de 2 gumes. Quando temos em nosso coração, quando temos descansado em nosso coração a palavra de Deus. Cristão de verdade conhece, ama, lê, medita, se aprofunda na palavra de Deus, que é a espada de 2 gumes, que penetra no mais profundo do coração, que pode dividir juntas e medulas, que pode discernir aquilo que está no coração humano. Nós vencemos o mundo, irmãos, quando nós temos a palavra de Deus fincada em nosso coração. Quantos cristãos hoje não possuem conhecimento bíblico algum, muito pelo contrário, possuem um grande analfabetismo bíblico e não conseguem lidar com o mundo, não conseguem lidar com as propostas criadas por este mundo, para um tipo de vida, para um estilo de vida que não condiz com aquilo que está nas Escrituras Sagradas. A segunda lição deste texto para a nossa vida é que nós vencemos o mundo com a consciência de que ele pertence a Satanás. Vencemos o mundo com a consciência de que ele pertence a Satanás. Quando lemos o texto bíblico, o verso de número 12 e 13, diz assim, especialmente o verso 13: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. E lá no finalzinho do mesmo versículo 13, Jesus diz: onde Satanás habita. Quando olhamos para este texto bíblico, alguns perguntam: pastor, então é na cidade de Pérgamo onde está o trono de Satanás? O diabo mora em Pérgamo? Não, não mora exatamente em Pérgamo. Mas quando Jesus diz, referindo-se à cidade de Pérgamo, Jesus está dizendo num contexto amplo, dizendo o mundo onde você vive, a cidade onde você vive, o país onde você vive, não importa onde você esteja, onde você está, em qualquer lugar deste mundo, há um domínio de Satanás. Quando nós falamos sobre o domínio de Satanás, nós devemos saber fazer uma grande diferença para entendermos essa ideia de mundanismo. Quando falamos de mundanismo, não estamos falando da criação feita por Deus, dos mares, os oceanos, o céu, a terra, as estrelas, os planetas, os continentes,
as aves que estão sobrevoando o céu, os peixes que estão no mar, as feras do campo, que nós olhamos para tudo isso e glorificamos a Deus. É a obra do Criador, a obra magnífica, perfeita do Criador, a obra que funciona de uma forma tão perfeita, tão extraordinária. Eu sempre faço a comparação da obra do Criador com relação àquilo que nós tentamos controlar. Gente, como é difícil, por exemplo, cuidar de um aquário. Controlar o pH de um aquário para não matar os peixes que estão lá dentro, alimentar devidamente aqueles peixes. Um espaço desse tamanho, a gente não dá conta, mas quando a gente olha para a natureza, tudo funciona muito bem. E o Criador faz com que todas as coisas tenham equilíbrio. Não é esse mundanismo que estamos falando. Não é este mundo também, quando olhamos para o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O mundo, citado neste texto de João 3,16, são os seres humanos. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, que Deus amou e que se entregou, morreu para salvá-los. Não é deste mundo, mas estamos falando do sistema de valores deste mundo, dos princípios, da ética, da moral, daquilo que faz com que as pessoas queiram ter um determinado estilo de vida, princípios, ideologias que não condizem com a palavra de Deus. E aqui quando João escreve, e na verdade é o próprio Jesus dizendo, Jesus diz assim: sei onde você vive, você está onde é estabelecido o trono de Satanás, é onde Satanás habita. Este mundo onde estamos é regido pelo diabo. E é por isso que nós temos à nossa volta tantas coisas como consumismo, como individualismo, como imoralidade, sensualidade e tantos outros valores que pervertem a mente e o coração humano. Nós, irmãos, podemos vencer o mundo com a consciência de que este lugar onde estamos é regido por Satanás. O diabo sempre mete a mão nas coisas, suja, trapaceia, de alguma forma transforma o significado das coisas, nos engana. Nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, para termos esta consciência que o diabo, ele atua em todas as áreas, por exemplo, da cultura, que era a característica de Pérgamo. O diabo está, muitas vezes, nos conceitos trazidos pelas músicas, em alguns conceitos trazidos pelo cinema, pelas artes, os conceitos trazidos pela literatura. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que assiste, com o que ouve, com o que lê, porque existe a mão do diabo nestas coisas, transformando, mudando as ideias, trazendo novas concepções. E uma vez que o diabo inculca algo na mente de alguém, gente, para tirar, que trabalho terrível. Tenha essa consciência de que o mundo onde estamos, assim como Jesus estava dizendo para a igreja de Pérgamo, vocês estão no lugar onde o diabo domina. O diabo tem domínio sobre as coisas, não das nossas vidas. Ele não nos toca, não tem esse poder, mas ele tem o poder de dominar as mentes e os corações. O apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, ele diz assim, que o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos para que não seja iluminado a eles o conhecimento de Deus na face de Cristo. O diabo cega. E você tem que ter essa consciência. A terceira forma como nós vencemos o mundo é com a consciência das armadilhas da imoralidade. Vencemos o mundo com a consciência das armadilhas da imoralidade. E aí então começam aqui as críticas de Jesus à igreja de Pérgamo. Primeiro, Jesus faz um elogio à igreja de Pérgamo. Se você olhar comigo, por exemplo, o verso de número 13, Jesus faz um elogio dizendo, olha, o trono de Satanás está nessa cidade, no entanto, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou ao meu nome, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morta nessa cidade. Um dos grandes discípulos no primeiro século, chamado Antipas, foi martirizado naquela cidade. No entanto, Jesus tem uma crítica
Verso de número 14, Jesus dizendo: tenho contra você algumas coisas. Primeiro, estão aí entre vocês pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Essa aqui é uma citação do Antigo Testamento, do livro de Números, quando um profeta foi pago para profetizar contra o povo de Israel. O povo de Israel estava na caminhada, indo à terra prometida, e um profeta chamado Balaão foi pago por um homem chamado Balaque, para que profetizasse contra o povo de Israel. E ele aceitou o preço, e quando ele ia profetizar contra o povo, ele só conseguia abençoar. E ele tentava profetizar e ele só conseguia abençoar. Então Balaque se irritou com aquilo, o próprio Balaão também, mas Balaão disse: olha, é o seguinte, eu não consigo profetizar contra eles, mas vou dar uma tática. Se vocês fizerem com que eles comam comidas sacrificadas a ídolos, e se eles se renderem à imoralidade sexual, Deus vai ficar muito bravo com eles e Deus vai castigá-los. Então Balaão deu a dica de como perverter o povo de Deus. E aqui Jesus está dizendo: existe no meio de vocês pessoas que se apegam ao ensino de Balaão, ou seja, querem seduzir os membros da igreja, querem transformar a mentalidade, querem trazer ideologias, querem fazer com que os membros, os discípulos dessa igreja, se apeguem à imoralidade sexual ou se relacionem com coisas sacrificadas a ídolos. Comecem a ter contato com coisas do mal, com coisas que levam à maldade. E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que as nossas crianças assistem. Videogames, filmes, séries que incitam à violência, que incitam à morte, que incitam ao engano, que incitam ao suicídio. É a doutrina de Balaão, que ensina a sensualidade. Quantas crianças são despertadas para a sexualidade e para a sensualidade dependendo do tipo de coisa que assiste. Já na tenra idade, antes de chegar à adolescência, já estão sexualizadas, já estão sensualizadas, crianças, meninas. Nós, como pais, devemos estar atentos a isso, aos jogos de videogame, às séries, aos desenhos, aos programas, às revistas, às brincadeiras, às conversas dos filhos. E nós também devemos estar sempre alertas e atentos àquilo que assistimos, àquilo que vemos, àquilo que divulgamos em um WhatsApp, àquilo que assistimos nas séries e nos filmes. Mas também existe aqui uma crítica de Jesus no verso de número 15. De igual modo, vocês se apegam à doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas que já tinham sido citados na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso rejeitava os nicolaítas. A igreja de Pérgamo aceitava o ensino dos nicolaítas, que diziam, com a doutrina grega, o corpo humano não tem valor algum. O que vale é o campo das ideias. O campo material não tem valor algum. Então, a lei do Antigo Testamento já acabou. O que importa é que você salve a sua alma. Não importa o que você faça com o seu corpo. A igreja de Pérgamo era uma igreja que estava com grandes desvios de imoralidade. Imoralidade. Por isso, nós devemos e podemos vencer o mundo com a consciência das armadilhas da imoralidade. A imoralidade sempre é uma porta para o mundanismo na vida da igreja. Quando nós começamos a achar que jovens solteiros podem ter vida sexual livre, quando nós começamos a achar que podemos assistir qualquer tipo de programa, não tem problema, você retém o que é bom e você descarta aquilo que não vale. Não, você tem que tomar cuidado. Você tem que avaliar o que você assiste, o que você ouve. Isso é mundanismo. Em quarto lugar, vencemos o mundo com a consciência do juízo de Cristo. Vencemos o mundo com a consciência do juízo de Cristo. O verso de número 16, Jesus diz o seguinte, preste atenção nesse versículo. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Jesus não está dizendo isso para os infiéis. Jesus não está dizendo isso para os não cristãos.
Jesus não está dizendo isso para pessoas que não têm conhecimento do Evangelho. Jesus está dizendo isso para os que são da igreja de Pérgamo. Jesus está dizendo, tome cuidado. Se continuarem alguns de vocês com a doutrina de Balaão, com a doutrina dos nicolaítas, cedendo à imoralidade, cedendo à sensualidade, cedendo nos valores, nos princípios, eu mesmo virei contra eles e lutarei com a espada da minha boca. Jesus não está aqui dizendo uma palavra de condenação aos não cristãos. Jesus está dizendo uma palavra de condenação para os cristãos. Ele mesmo trará juízo para eles. A espada de Cristo virá contra estes que cedem ao mundanismo, aos que se apaixonaram por este mundo, aos que amam mais o mundo do que amam a Deus, como Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, no capítulo de número 3, falando dos últimos dias, dizendo que haveriam entre nós aqueles que amariam mais o mundo do que amam a Deus. Jesus Cristo viria contra eles com a espada da sua boca. Veja que é uma palavra de juízo de Jesus, não a incrédulos, não a não convertidos, mas a pessoas que se dizem cristãs, que se dizem da fé. Quando temos esta consciência, paramos para pensar, opa, Jesus é firme e Jesus será firme contra aqueles que cedem à imoralidade. E em último lugar, vencemos o mundo com a consciência do prêmio celeste, da premiação celestial. Vencemos o mundo com a consciência da premiação celestial, que está no verso de número 17. O verso de número 17, existem aqui 2 prêmios. Lembre-se que na igreja de Esmirna, Jesus diz, eu vou dar a coroa da vida. Mas aqui Jesus diz que vai dar outras coisas. Primeiro, ele vai dar o maná escondido. O que é o maná escondido? Você se lembra do maná? Aquele alimento dado por Deus ao povo de Israel enquanto eles caminhavam no deserto. O maná para o sustento, para que as pessoas tivessem o que comer, o que se alimentar. Deus os alimentou com 40 anos com aquele maná, que estava na porta da tenda de todas as famílias do povo de Israel, daquelas mais de 600 mil pessoas, Deus os alimentou com maná. Mas agora Deus está dizendo que dará a eles um maná escondido, ou seja, Deus suprirá as necessidades do seu povo eternamente. Um dos grandes problemas do mundanismo é que o mundanismo nos faz achar que nós precisamos das coisas do mundo para que nos sintamos plenamente satisfeitos. Uma das formas do mundanismo é o consumismo. Se eu não tiver tal coisa, se eu não comprar, se eu não for a tal lugar, se eu não comer em tal restaurante, e a gente fica sempre nessa... E a gente vive motivado por isso, principalmente com as propagandas. A propaganda cria isso em você, a necessidade de que você precisa ter tais coisas que você não tem. Então você quer comprar uma bolsa, você quer comprar um sapato, você quer comprar uma camisa, você quer comprar um carro, você quer comprar uma casa, você quer viajar para tal lugar. Porque se você não tiver isso, minha vida não será satisfeita e plena. Jesus está dizendo, eu vou dar para você o maná escondido. Eu vou dar para você o alimento que vai suprir e preencher a sua alma. E sabe quem é o maná? É o próprio Jesus. É o próprio Cristo. O cristão que não é mundano, ele se satisfaz em Jesus. E a outra promessa de Jesus no texto é que ele dará uma pedra branca ou uma pedrinha branca com um novo nome nela escrito que só é conhecido por aquele que a tem. Essa pedrinha branca remetia àquela época a um conceito muito importante. Era um símbolo nos tribunais de absolvição. Quando alguém tinha uma pendência e ia para um tribunal e era julgado e era inocentado, não era condenado, recebia uma pedra branca como sinal de inocência, como sinal de que estava sendo absolvido. O cristão que não é mundano, aos olhos de Jesus, ele é declarado justo, ele está absolvido. A espada de Cristo que sai da boca dele não virá contra aquela vida.
Por isso Jesus está dizendo, eu vou dar uma pedra branca. Ele está sendo absolvido. Ele não foi mundano, ele não cedeu aos valores deste mundo, ele não se deixou ser vencido pelos conceitos, pelos princípios, pelo engano de Satanás, mas se manteve puro, se manteve pérgamo, se manteve casado com Cristo, lembrando que é noiva do Senhor Jesus. É dessa forma que nós vencemos o mundo e vencemos o mundanismo. O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas Jesus virá contra aqueles que se dizem da fé, mas continuam com um estilo de vida imoral. Um estilo de vida distante dos princípios da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus. Nós vamos agora encerrar o nosso culto. Eu quero convidar você para o nosso culto de oração, para a nossa reunião de oração, toda quarta-feira, às 8h30 pelo Zoom. Está aqui aparecendo para você agora a tela, a imagem. Vem orar conosco toda quarta-feira, 8h30 da noite pelo Zoom. 1 hora de oração. Nós lemos a palavra de Deus, estamos estudando o livro de Provérbios, depois oramos e encerramos. E quero convidar você a fazer a sua contribuição, entregar o seu dízimo e a sua oferta. Eu gostaria de contar um testemunho, como disse na semana passada. Um irmão da nossa igreja, que eu encontrei esses dias na rua, e na hora que eu encontrei, ele disse, pastor, eu pedi a Deus hoje que pudesse te encontrar, para que eu pudesse entregar o meu dízimo. E ele me levou até o carro dele, fez o cheque para a igreja, eu entreguei para o tesoureiro da nossa igreja. Mas ele contou um testemunho muito bonito. Ele dizendo que, além da contribuição que ele estava fazendo na nossa igreja, ele estava ajudando uma igreja no Brasil, que está distribuindo cestas e alimentos para as pessoas que precisam agora nesse momento da pandemia. E ele ligou para o pastor daquela igreja e disse, pastor, eu quero enviar uma oferta, eu quero enviar uma ajuda. E o pastor disse, não, guarde o seu dinheiro, não precisa mandar aqui para o Brasil. Ele disse, não, eu sei que vocês estão ajudando famílias, eu quero mandar. Então aquele pastor disse, tudo bem, eu aceito a sua oferta. E esse irmão então fez uma transferência de $500. E enviou ao Brasil para ajudar famílias. $500 no Brasil, se transformado em 5, são mais de R$2.500. Ajudou muitas famílias. E este irmão, então, naquela mesma semana em que ele enviou este valor, ele foi fechar um negócio. Trabalha na área da construção, fechou o negócio, e o negócio ficaria em $2.300. Este era o valor que ele tinha acertado com o dono daquele lugar onde ele ia fazer a construção. O serviço custava $2.300. Então ele foi, fez o serviço, e ao final do serviço, o homem com quem ele tinha fechado o negócio assinou um cheque de $2.800. Ou seja, ele havia fechado inicialmente um valor de $2.300 e recebeu um cheque de $2.800. E aquele homem disse, não, eu quero dar um valor a mais porque o trabalho está muito bem feito. E esse irmão me disse, pastor, eu entreguei $500 e Deus me deu de volta. E este é o Deus que nós servimos. Quando somos generosos, Deus também nos abençoa. Esta é uma promessa da palavra. E este irmão disse, pastor, conte este testemunho no culto. Eu quero contar este testemunho, incentivando você a ser um irmão fiel, contribuinte na obra, na causa do Senhor. Nós vamos agora orar e encerrar esse tempo de culto. Pai, nós queremos te louvar por esta igreja que acabamos de ler na tua palavra, a igreja de Pérgamo, que nos desafia, Deus, a não sermos mundanos, mas a vencermos o mundo com a nossa fé, com uma firmeza, com uma postura de vida. Nós queremos, ó Pai, sermos fiéis a Ti, sermos casados contigo, comprometidos com o Senhor. Ó Deus, afasta de nós toda a imoralidade, afasta de nós todo o mundanismo, todas as coisas que não te convêm, que não estão de acordo com os princípios do reino de Deus. Limpa a nossa mente e o nosso coração. Dá-nos pureza, Pai. Pedimos ao Senhor, dá-nos pureza. Nós oramos pedindo isso ao Senhor, porque infelizmente, ó Pai, eu conheço muito mais cristãos que querem ser ricos do que querem ser puros. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê este desejo de sermos puros aos teus olhos, para recebermos o maná escondido e recebermos aquela pedra
branca de absolvição, onde temos ali um novo nome, um nome que está conectado ao nome do Senhor Jesus, porque somos noiva dele, pertencemos a ele, ele é o nosso amado. Dá-nos uma semana, Pai, abençoada, nos guarda, nos livra do mal, dá saúde ao teu povo, dá força, dá oportunidades de trabalho, dá, ó Deus, a bênção do Senhor sobre a vida das crianças, que daqui a alguns dias vão retornar às escolas. Abençoe, Pai, para que a vacinação segura chegue ao maior número possível de pessoas. Nos abençoa, Pai. Nos guarda neste tempo difícil da pandemia. Nós oramos agradecidos a Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Santo Espírito, repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana muito abençoada, em nome de Jesus.